Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre o olhar e a imaginação. Nas nossas aulas anteriores, nós já falamos bastante sobre ver e sobre olhar, que há uma diferença entre ver e olhar. Ver é ter o dom da visão, ter o ato da visão. E olhar é observar, é analisar, é ver minuciosamente cada detalhe. Observem essa janela. Ela está presente lá na página 9 da apostila de vocês. E a imaginação é como se fossem janelas que se abrem para outras janelas. O que isso quer dizer? É que a imaginação nos leva para lugares inimagináveis ou inalcançáveis, talvez, porque imaginar é poder viajar por todos os lugares que a gente quiser. A nossa imaginação, ela é ilimitada. Podemos pensar, sonhar, refletir, ir para lugares apenas com a nossa mente, assistindo um filme, lendo um livro, vendo documentários, lendo a nossa própria apostila, observando as imagens. Por exemplo, ali, olha o que essas crianças estão fazendo. O braço delas está se unindo como se fosse uma ponte. Essa ponte é a passagem da imaginação. Assim como a janela aberta, é o nosso olhar para essa imaginação, é o nosso ver longe, o nosso imaginar. E olhem ali, elas podem imaginar uma janela com um pôr do sol belíssimo no mar, ou ainda uma janela onde aparecem vários peixinhos. Observem que eles viram também uma janela com fogo. Porque a nossa mente ela pode imaginar o que a gente quiser. Podemos pensar o que quisermos pensar coisas reais e até mesmo coisas irreais, porque a nossa mente formula tal objeto. Então, a imaginação é uma dessas janelas do pensamento. Quando ela se abre, o que imaginamos se torna, de alguma maneira, visível e perceptível para nós, ainda que seja invisível e perceptível para outras pessoas. Então, o que eu imagino é a minha imaginação. Não quer dizer que o outro irá conseguir perceber, formular e ter a mesma imaginação que eu. Já ouviram falar que as crianças, elas são muito imaginativas, elas têm uma imaginação muito boa? Por quê? Porque elas não enxergam a maldade na humanidade, elas não enxergam coisas ruins. Então elas imaginam, elas fantasiam, imaginam que estão viajando para outro país, imaginam que estão no meio de uma floresta vendo vários animais, podem imaginar que estão num parque, porque elas flutuam, elas viajam pelos seus pensamentos. Então a imaginação, ela pode ser despertada por um olhar curioso, que nos leva a fazer perguntas e buscar respostas. Um olhar como o dos filósofos, que nos faz questionar qual o significado daquilo que vemos ou sentimos, como as coisas são ou como elas poderiam ser. E além do mais, a imaginação ainda, ela está ligada aos sonhos, à beleza e também à criação, possibilitando a cada pessoa a construção de um mundo novo dentro de si, no qual tudo é possível, em que os desejos e os sonhos possam se realizar. Lá na página 10, diz o seguinte: se alguém lhe pedir que você imagine a sua casa, você vai criar a sua casa ou você vai lembrar da sua casa? Se alguém pedir para você descrever, você vai criar esta casa na sua mente ou você vai descrever essa casa como você a conhece? Provavelmente você irá descrevê-la como você a conhece. Por quê? Porque essa imagem já está formulada na sua cabeça. Talvez um detalhe ou outro possa passar despercebido, mas é muito provável que você lembre da sua casa. Ou ainda, se alguém lhe pedir que imaginassem suas próprias férias, suas próximas férias, você vai sonhar
ou vai inventar? Como que você imagina as suas próximas férias? Ah, as minhas próximas férias serão lá nas Cataratas do Iguaçu. Ai, porque eu gosto muito das cataratas, acho lindo aquelas quedas d'água. Vou visitar o Parque das Aves. Será que isso já está planejado ou estou sonhando em fazer isso? Ou poderia estar inventando isso? Então, aqui tem as duas possibilidades. O inventar, talvez, é porque você quer que esse algo se torne realidade. Então, a sua mente formula e cria algo que ainda não existe, porque você gostaria que aquilo existisse. E se alguém lhe pedir que imagine como acontece algo na natureza? Você vai pesquisar ou você vai criar uma hipótese? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, como que ocorrem os terremotos, você vai pesquisar para me explicar ou você vai criar uma hipótese de como você acha que os terremotos acontecem? Provavelmente quem já tem um certo conhecimento adquirido irá passar as informações que conhece. Ou muitos partirão para o lado das falácias, do que se ouviu dizer, criando uma hipótese de como esses terremotos ocorrem. Ou ainda, irá fazer uma boa pesquisa para dar uma resposta bem coerente. Se alguém lhe pedir que imagine seu futuro, você vai fantasiar o seu futuro ou você vai planejar o seu futuro? Como você imagina que o seu futuro será? Eu imagino que lá pelo ano de 2035, eu vou estar morando em uma outra cidade, trabalhando em um outro emprego, conhecendo pessoas diferentes. Será que isso é planejar ou isso é fantasiar? Creio que a gente deve planejar, sempre planejar o nosso futuro, mas não deixando de viver o presente, porque o futuro está longe, nós não sabemos o que irá acontecer, o que nos é reservado. Então nós temos que viver o presente, pensar no futuro, planejando as coisas na atualidade. Então analise as alternativas a seguir e complete de forma coerente ali as frases. Quem imagina muito vão escolher ali uma daquelas frases. Se vocês acham que quem imagina muito é confuso, vão colocar o porquê que vocês acham isso. Ou quem imagina muito é criativo, distraído, fantasioso, inteligente, louco, mentiroso, perdido, sábio ou sonhador. Então vocês vão escolher uma daquelas palavras ali para completar a frase e vão colocar o porquê. Por exemplo, eu escolhi criativo. Quem imagina muito é criativo. E por que eu acho isso? Porque ele tenta tornar realidade tudo o que ele imagina, tendo um caminho, um lugar para se chegar, algo a se construir. Por isso que eu acredito que quem imagina é criativo. A imaginação e a criatividade, ao meu ver, andam juntas. O exercício 2, o exercício 3 e 4, meus amores, nós teremos que fazer quando nós voltarmos para a sala, porque vai ser uma discussão dessa questão número 1, ok? Então vamos lá para a página 11 no olhar filosófico. A percepção que nós temos do mundo ao nosso redor por meio dos nossos sentidos provoca sensações que podem ser agradáveis ou desagradáveis. Quando desconhecemos a causa dessas sensações, a imaginação logo entra em ação para nos ajudar a formar uma ideia sobre o que nos afetou e tentamos assim saber se o objeto é belo ou feio, bom ou mal, seguro ou perigoso. Então é através dos nossos sentidos que nós compreendemos as coisas que há ao nosso redor. Podem ser agradáveis ou podem ser desagradáveis. E quando nós sentimos essas coisas, nós tentamos descobrir qual é o motivo delas, qual é a causa disso acontecer. E para isso nós usamos a nossa imaginação. A imaginação, ela funciona como uma capacidade especial de formar imagens em nosso cérebro, conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos. Veja como o filósofo francês René Descartes afirmou sobre ela. Então, ele dizia que o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a figura ou imagem de um corpo material. Então, o ato de imaginar nada mais é do que formular no nosso cérebro algo que pode ser real, que pode ser material. Segundo ele, o ser humano consegue formar imagens mentais dos objetos que capta por meio dos 5 sentidos.
A imaginação não leva a um conhecimento seguro da realidade, mas pode ajudar na busca pelo conhecimento, formulando hipóteses, por exemplo. Então, ali, o filósofo René Descartes, ele afirmou que a imaginação nos ajuda a criar imagens mentais de corpos materiais. Pensando nisso, vocês vão pegar uma folha e vão desenhar nela algo que passou na cabeça de vocês, algo que passou pela janela da sua imaginação. Pode ser algo que você já imaginou ou pode ser algo que você esteja imaginando agora. Pode ser real ou pode não ser real. Seja bem criativo, sejam bem criativos. Então, daí vão responder as seguintes questões. Que nome você daria ao desenho que fez? O desenho que vocês fizeram representa algo real ou algo irreal? E vão colocar se é possível criar algo que nunca existiu. Se é possível vocês desenhar algo que nunca existiu, que nunca teve, que nunca ninguém fez. É possível criar esse algo, esse objeto? E lá na página 12, nós vamos falar um pouquinho sobre elaborar hipóteses, junto com esse conteúdo que nós estamos vendo. Então, além de contribuir para ampliar o nosso conhecimento, a imaginação pode nos ajudar a resolver problemas e dúvidas no cotidiano. Isso ocorre no exemplo descrito e ilustrado a seguir. Acompanhem a leitura. Uma pessoa está ouvindo música. De repente, o aparelho de som para de funcionar e logo ela pensa: o que será que aconteceu? Para tentar resolver essa situação, a pessoa começa a imaginar o que poderia ter provocado o problema. Será que o plugue se soltou da tomada? Isso é fácil de descobrir, basta olhar se ele está ou não conectado. Ao verificar que não foi isso que ocasionou o problema, a pessoa pensa: será que o aparelho de som está com defeito? Mas como ela não conhece os detalhes técnicos do funcionamento do aparelho, não tem como comprovar se o problema é dessa natureza. Surge então outra ideia: será que acabou a luz? Ao pensar nessa possibilidade, ela mexe no interruptor e comprova que realmente houve uma queda de energia. Então, quando encontramos uma resposta possível, mas ainda não temos certeza se ela é verdadeira, estamos diante de uma hipótese. Claro que as hipóteses elas têm que ser coerentes com a realidade. Por exemplo, se o aparelho de som ele para de funcionar, vários problemas podem ter ocasionado essa queda. Por exemplo, o plug, como ela citou, ou ainda algum problema eletrônico ali com o aparelho, algum problema elétrico, ou então pode ter acabado a energia. Então, são hipóteses formuladas de maneira coerente com o que pode realmente ter acontecido. Formular hipóteses é uma habilidade da nossa imaginação. Quando acontece na casa de vocês, por exemplo, esses dias acabou a luz. Ficou muito tempo sem energia, acho que desde as 2 da manhã até umas 3 horas da tarde. A nossa mente começa a criar hipóteses. A gente pesquisa para descobrir qual é a causa, liga até a empresa que faz o abastecimento de energia. Só que a gente começa a formular: será que foi por conta da chuva? Será que caiu uma árvore e derrubou um poste? Ou caiu uma árvore em cima da fiação? Ou será que queimou o interruptor geral da energia? A gente formula hipóteses de acordo com a realidade, de acordo com o que pode realmente ter acontecido. A nossa imaginação tem essa facilidade e essa capacidade. As hipóteses, elas são muito úteis quando desejamos criar ou descobrir coisas novas. Por isso, os artistas, os cientistas e os filósofos sempre elaboram as suas. Além disso, procuram investigá-las e, quando elas não se mostram adequadas, formulam e testam outras, até que consigam comprovar alguma delas. A palavra hipótese tem origem na língua grega e significa primeiro pensamento. Então, a palavra hipótese significa primeiro pensamento. Por isso, ela foi escolhida para nomear também, na nossa língua, uma ideia que pode corresponder a uma pergunta ou solucionar um problema, mas que ainda tem de ser testada a fim de termos a certeza de que ela é verdadeira. Então, vamos fazer ali no exercício da página 13 uma reflexão divertida. Vocês vão ver ali que tem 2 obras. Uma obra, as duas são do João Miró.
Jovem rapariga evadindo-se. E a outra obra é Mesa, Natureza Morta com Coelho. O que vocês irão fazer? É a imaginação de vocês, é o que vocês estão enxergando. Vão observar ali os detalhes que foram ampliados para vocês e imaginar o que está retratado nessas imagens e escrever 5 possibilidades para cada uma delas. Por exemplo, ali na primeira imagem parece um hidrante. Mas ao mesmo tempo parece o registro de uma torneira. Ou ainda na segunda hipótese, parece um cavalo ou então um passarinho. Na verdade, é a imaginação de vocês que entrará em ação. Aí o exercício 2 a gente faz na próxima aula, tá bom, meus amores? Então, um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!